igreja, às vezes só precisa isso para romper corrente. Quando você levanta a sua mão e diga glória a Deus, às vezes você só precisa disso para muitas muralhas cair. Às vezes tem pessoas que querem vencer na força física, sem nenhum tipo de ação espiritual. Quando você coloca o joelho no chão, você está demonstrando a sua fé. Quando você sai da sua casa e vem na casa de Deus, você está demonstrando a sua fé. Quando você jejuma, você está demonstrando a sua fé. Quando você fala de Jesus, você está demonstrando a sua fé. Quando você louva, você está demonstrando a sua fé. Quando você recebe a unção, você está demonstrando a sua fé. Quando você participa da Santa Ceia, você está demonstrando a sua fé. Agora, quando a pessoa não tem nenhum tipo dessas atitudes, que fé que ela tem? Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é sem nada. É uma fé o quê? E eu vou falar uma coisa. Tem muita gente que está com um caminhão de fé, mas é um caminhão batido. É um caminhão que não tem finalidade para nada. Que adianta? Você tem uma fé grande, mas não tem nenhuma atitude. Porque a fé é acreditar, né? Só tem muita gente que a gente acredita, Não quer só acreditar e não agir, não fazer nada. Jesus chega numa festa de casamento, o que ele faz? Enche as talhas de quê? De água. Daqui a pouco ele fala assim, agora você pega uma vazia, enche e leva o homem mais rico da festa, mais importante. Mestre de sala. Diz que quando o homem toma um vinho, falou assim, cadê o noivo? Ele deixou o vinho melhor para o final. Agora imagina se alguém falasse, eu não vou pagar esse livro não. No dia de hoje ele teria muita gente que falar, eu não vou pagar esse livro. Eu vou levar água. Porque aquele servente não conhecia Jesus. Quem conhecia Jesus era quem? Maria, a mãe dele. Quando você conhece Jesus, você vai na fé. Quem diz que o Senhor Jesus já te deu muito livramento? Isso através da sua fé. A irmã não está aqui para contar o testemunho. Nós oramos pelo marido dela aqui na semana. Ele foi curado. Ela disse que ele já está trabalhando, já vai voltar ao trabalho já. Agora imagina se nós não tivesse levantado aquele clamor. Jesus, muitas das vezes, Jesus falava para o homem assim, ó, vai lavar o teu rosto lá no tanque de Siloé. Ele cuspiu para lavar o lado, o outro, agora vai lavar. Às vezes vai só precisar. A pessoa chega. Ao contrário. E o poder de Deus se manifesta na vossa fraqueza. Quando você está fraco, é onde Deus se manifesta. Naquele dia que você não sabe, não está disposto para nada. Naquele dia que você fala, hoje eu não aguento. Naquele dia que você fala, hoje eu não consigo. É nesse dia que você tem que ir. É nesse dia que você tem que falar de... Glória a Deus. Nós temos que começar a dizer não para a nossa vontade e falar sim para a vontade de Deus em nós. Quando nós chegar nessa casa de oração, não tenha vergonha de se lançar, de se derramar, de pular, de dar glória. Pastor, mas o povo vai ter que chamar você de bêbado. Isso é normal chamar crente de bêbado. Que crente que é crente mesmo? Ele tem sempre um apelido. É um canela de fogo, é um embriagado do Espírito Santo, é um louco. Mas hoje nós vivemos uma civilização que as pessoas elas se vivem de uma forma que não toque. E é onde Deus chama nós de vaso, varão. Onde Deus chama nós de tocha de fogo. O nosso Deus olha para nós e fala assim, vocês não entendem o que eu quero fazer vocês. Eu quero levar vocês para profetizar no meio dos grandes. Tem pessoas aqui que Deus fala assim, olha para você e fala assim, ó, eu vou te colocar lá dentro. Não é pela sua capacidade, inteligência, pelo seu intelecto, mas é pela unção minha que está na tua vida. Eu vou te colocar lá em cima. Glória a Deus, aleluia. Porque quando você estiver lá em cima, eu vou te usar de uma forma que você não acredita. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas dele. E às vezes nós estamos vivendo uma situação que tem que ter, sabe, moderação, tem que ter. E não é assim, Deus. As coisas de Deus, quando os Deus se manifestam pela primeira vez, no meio de uma congregação do Senado, em Atos capítulo 2, aquele lugar parecia um lugar que não se chamou de bar. Esse povo está tudo embriagado. Sabe por quê? Porque aquele povo viu Jesus falando, não saia se der sobre vocês o poder. Eles só tinham uma expectativa, uma esperança e um propósito, eu quero poder. E tem crente que está assim, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. A oração dele já começa assim, eu quero ser cheio. Usa minha boca lá no trabalho, usa minha boca onde eu for. Usa minhas mãos, Senhor, me usa. E quando Deus começa a te usar, meu irmão, você tem que saber que quem manda é Ele na tua vida. Se Ele mandar tu falar para ele, tu vai ter que falar. Aí daqui a tua cabeça vinha sobre uma bandeja, pegando de muitos naquela festa. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, nós temos que ser crentes diferentes. Crentes ousados que nem Daniel. Crentes com coragem que nem Elias. Crentes que estão com disposição que nem Isaías. Crente com excelência que nem Daniel. Crente com intimidade que nem Moisés. Crente com coragem e fé que nem Abraão. Nós temos que colocar nossa vida e falar, Senhor, esse homem tinha fé, eu também quero ter essa fé. Pedro foi alguém que chegou e falou assim, ó, se és tu mesmo, Senhor,
Eu também quero andar sobre as águas. Pedro, alguém que ele falou, eu quero andar sobre as águas. Podia chamar Pedro de analfabeto, podia chamar Pedro de uma pessoa que não tinha muita capacidade, mas ninguém poderia chamar Pedro de incrédulo, porque Pedro é aquele que andou sobre as águas. Quando alguém olhar para ele, vai falar, esse andou sobre as águas, eu vi ele andando sobre as águas. Hoje, muitas das vezes, nós temos fama de crente fofoqueiro, mentiroso. Temos muita fama de crente por aí. Mas Deus está à procura de alguém que adora Ele em espírito. Alguém que sai da parte física e vai totalmente para a parte espiritual. Alguém que é louco por Cristo Jesus. Alguém que tem sede de Jesus. Alguém que busca Ele na madrugada. Alguém que às vezes a família não te entende, mas ele olha para você e fala, ó, esse tem fé, essa tem fé. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no nome de Jesus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. É um texto pouco ministrado na igreja nos tempos atuais, porque é um texto que bate, é um texto que alerta, é um texto que muitos talvez não se sintam bem com as palavras que saem do texto, porque a palavra boa é a palavra que te exalta, a palavra que te coloca para cima, mas a palavra que vem para corrigir, essa palavra muitas das vezes não é tão recebida. Às vezes o glória a Deus ele fica pouco, o aleluia desaparece, mas é nessa hora que Deus se manifesta, porque o Senhor diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo. No capítulo 5. A impureza da igreja de Corinto. Repreensão e exortação. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, tal como nem mesmo entre os gentios isso é e haver. Quem se atreve a possuir a mulher do seu pai. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou o texto, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Louvável que nos encontraram. A igreja de Corinto, ela tinha um problema. Só que esses problemas, eles eram passo a passo, corrigido, revisto. Porque a igreja, ela não pode aceitar a libertinagem, a liberdade. Sabe, quando a pessoa, pastor João, diz assim, ninguém está vendo mesmo. Só que o apóstolo Paulo, ele como o líder, ele manda as cartas, e essa carta ele diz assim no versículo 2, e contudo andai vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente o quê? Presente o quê? Já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal fama seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós em meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, eu entreguei o quê? Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito íntimo, um homem muito esforçado, um homem muito dedicado, um homem que ele mesmo preferiu nem casar, mas dedicar totalmente a sua vida para Deus. Ele não queria nada que atrapalhasse aquilo que ele tinha com o Senhor. É um homem que preferiu viver somente para Deus, ao ponto dele mesmo dizer que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é possível, pastor Jeová? Sim, é possível. Porque a unção, a Bíblia fala que a unção ela é acrescentada. A unção ela é como se fosse uma água, é como se fosse, aleluia, não sei de quem é, mas é algo que, se tiver uma criança agora, a unção ela é isso, verdade? É verdade. E tem uns que a Bíblia fala, e foram cheios do Espírito Santo. Tem uns que são cheios, tem uns que quando eles estão totalmente cheios do Espírito Santo, eles fazem coisas que nem eles mesmos conseguem explicar o que foi feito. Porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz: não embriagueis com vinho, mas seja cheios e cheios do quê? Do Espírito Santo. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, não acerte somente um pouquinho, a metade, não, seja cheio. Eliseu, ele conseguiu de uma forma explicada para ele que era possível ele ter a unção dobrada sobre ele. E ele pediu a unção dobrada. Ele pediu a unção dobrada. Ele falou que era a porção dobrada do teu espírito em mim.
Eu quero a porção dobrada. Hoje, muitas das vezes, a pessoa vai para a igreja, mas o quê? Eu quero casar, tudo casou. Eu quero ser curado, tudo bem. Você vai para a Baal, é o Espírito de Deus. Porque quando Deus chega e fala para Elias, eu reservei 7.000 que não se dobraram a Baal. São pessoas que havia algo específico, especial, pessoa separada. Em outras palavras, teve, pastor Fábio, pessoas que dobraram a Baal, mesmo sendo crente. Mas ele falou, eu reservei. Então tinha alguém que era tão cheio que não, sabe? E esses aí, muitas das vezes, meu irmão, estavam no vale. Porque tem crente que está na prova, mas está dando glória a Deus. Tem crente que está na luta, mas está dando glória a Deus. Tem crente que está no aperto, mas está servindo o Senhor naquele aperto. A palavra do nosso Deus diz para nós não ser covarde. Porque quando você é covarde, você foge. E aquele que crê não foge, diz o Senhor. Aquele que crê não foge. Nós estamos numa geração, meu irmão, isso é só uma pandemia. Imagina quando vinha a perseguição mesmo. Porque quando eu leio o texto bíblico, eu vejo uma perseguição física. Eu vejo o romano batendo na porta com espada, com lança, querendo cortar a cabeça de crente. E eles na oração. Naquela época, eu vi um Golias gritando, não tem um homem para lutar, cadê o Deus de Israel? E aparece uma criança cheia do Espírito, dizendo, quem é esse circunciso? Quem é esse que não tem aliança? Quem é esse que vai batizar com o Israel? Quem é esse? Aleluia! Quem é esse? Batizar com o teu filho? Aleluia, Senhor. Quem é esse? Quem é esse? Irmãos, não se iluda. Não se iluda. O diabo, o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Esse é o principal objetivo de Satanás: matar, roubar e destruir. Somente isso. E ele está destruindo a espiritualidade de muita gente. Pastor, como? De forma que você nem percebe. Porque o mundo já se maligno. Para ele tirar um carro, é nada para ele. Para ele tirar uma casa própria, é nada para ele. Para ele te colocar numa melhor empresa, é nada para ele. Tem pessoas que já entregam a alma para Satanás só para poder ter um pouquinho de mel. Tem pessoas que doam a sua vida para o diabo. Mas uma coisa eu te digo: o Senhor Jesus, às vezes Ele vai te dar pão no deserto. O Senhor Jesus vai te dar água no deserto. O Senhor Jesus vai andar contigo sobre as águas, sobre as tempestades. O Senhor Jesus vai fazer você andar sobre o fogo com Ele. Mas uma coisa eu te digo: você vai reinar com Ele, você vai sentar à mesa com Ele, você vai viver eternamente com Ele. Glória a Deus, aleluia. E não tem preço que paga isso. Não tem preço que paga isso. Então o apóstolo Paulo, após muita consagração, muita entrega, o apóstolo Paulo, quando ele viu Jesus, ele já colocou a sua vida de jejum. Ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Pessoas que entendem um pouquinho que seja na vontade de Deus, elas sabem como buscar o socorro de Deus. Esther, quando viu que as coisas começaram a apertar no reino, ela falou assim: então decreto para todo mundo, ninguém comer durante 3 dias e 3 noites. Hoje, muitas das vezes, o crente aperta o negócio para ele: pastor, a coisa começa a apertar, já começa a brigar com um lado, já começa a xingar do outro, já começa a virar as coisas para o outro. Enquanto o crente, quando a coisa começava a apertar, já abriu um jejum, subiu um monte, permaneceu no altar. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Aleluia. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Aleluia, Senhor. Porque quando o Senhor diz para mim, para você, dizendo, você é mais que vencedor em todas essas coisas, Ele está dizendo sobre a batalha que eu e você enfrentaremos. Aleluia, Senhor. E quantas batalhas nós temos enfrentado? E muitas das vezes, quando a batalha chega, cadê sua armadura? Cadê a armadura que está em Efésios 6:10? Cadê o escudo? Porque o escudo é a sua fé. Cadê o escudo? Cadê o espírito que é a espada para você ir lá e cortar demônio? Para você falar: não, cara, não te acerto. Assim como José, quando fugiu da mulher de Potifar. Aleluia. Cadê a espada para você dizer que nem João Batista? Se converta, você está tendo relação com a mulher do seu irmão. Cadê os calçados? Que é o evangelho, a preparação. Cadê essa armadura sobre o cristão? Hoje muitas das vezes o cristão não sabe se dá dízimo, se não dá. Não sabe muitas das vezes se toma Santa Ceia ou se não toma. Não sabe muitas das vezes se vai ao culto ou se não vai. Porque não examina as escrituras. E por não examinar a escritura, muitos têm perecido. Muitos têm errado. Porque a palavra de Deus não muda. Ele vai dizer: eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Quem muda somos nós. Eu não sei quem foi que colocou Novo Testamento e Velho Testamento. Isso não existe. A palavra de Deus é uma só. Pai, Filho e Espírito Santo. A piedade é uma só pessoa. O mesmo Deus que se manifestou na vida de Elias é o mesmo Deus que se manifesta na vida de Paulo. É o Deus de multiplicação. Outro dia eu fazia umas perguntas bíblicas e eu vi que quem fez a primeira multiplicação de pães não foi nem Jesus. Foi Eliseu. Foi Eliseu. Aí você vê o Espírito de Deus atuando de Gênesis ao Apocalipse. Aí hoje, quando nós vemos isso aqui, ó, no versículo 5, entreguei a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quando eu vejo o apóstolo Paulo revoltado com a igreja por causa de moralidade, por causa de ser vergonhice. E hoje, muitas das vezes, meu irmão,
A pessoa acha que deve fazer o que quer. Não deve ter temor, não deve ter reverência. O pastor fala, vamos se consagrar, vamos se santificar. Vamos buscar, vamos jejuar. Eu não posso, eu não consigo, não dá para mim. Mas o Senhor está voltando. O Senhor Jesus está voltando. E nesse dia, aqueles que estiverem com a lamparina acesa, aqueles que estiverem com azeite na botija, esses irão com o noivo. Agora aqueles que estiverem com a botija vazia, seca, sem um pingo de azeite, quando for comprar, até que vai comprar. Mas quando ele for fechar a porta, você vai falar, abre! E ele vai falar, não te conheço. Não te conheço. Porque quando era para você conhecer, você não quis. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabes que um pouco de fermento levado a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que seja nova a massa, como sóis de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebramos a festa. E não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asnos da sinceridade e da verdade. E da o quê? Verdade. E da verdade. Não de uma coisa recheada, não de uma coisa saborosa, mas uma coisa ácida, sem sabor, sem fermento, uma coisa amarga. Da sinceridade, para provar aqueles que verdadeiramente são nascidos de Deus. Aqueles que verdadeiramente são revestidos do poder de Deus. Porque que adianta? Eu sou um pastor que te agrada nas minhas palavras, ou uma palavra recheada, e naquele dia Jesus falou, eu te conheço. Além de você, eu também vou ser punido. Porque o pastor ele tem que prestar conta naquele dia. Tem pastor que não está nem aí. É por isso que eu prefiro anotar um por um, porque eu quero prestar conta direitinho. Aleluia. Versículo 9. Já carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Que não vos o quê? Associeis com? Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizem sem irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou berrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comas. Eu não quero dizer que você não se mistura com aquele irmão lá do teu lado que bebe e fuma na tua casa. Às vezes tem alguém lá na frente que está fumando, bebendo maconha, cheirando cocaína. Não é isso que eu não quero dizer. Eu quero dizer para você vigiar com quem você anda, até mesmo no meio do mundo cristão, que diz ser irmão, mas não é irmão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu nem coma com ele. Quando ele te chama para que não se mistura, não. Deixa ele sozinho. Não se mistura, não. Não se mistura, não. Porque me diz com quem que tu anda, que eu direi quem tu és. O irmão é fofoqueiro, tu vai andar de bracinho dado desse fofoqueiro. Ah, o irmão anda na coisa errada, você vai andar de bracinho dado para esse irmão. Esse irmão está roubando e está dentro da igreja. O Senhor está dizendo que bem claro na epístola, que dentro da igreja nem tudo que diz que ser cristão é cristão. Nem todos que dizem que são de Israel são de fato israelitas. Nem todos, pastor. Fala, que vem na igreja dizer Senhor, Senhor, ele vai dizer, entrará no reino do céu. E nós temos que tomar cuidado demais com esse negócio, sabe? Porque isso aí é 10 cruzes, meu irmão. Isso aí é 10 cruzes. Porque além de ele não entrar no reino do céu, ele fica jogando inferno naqueles que estão se esforçando. Sabe aquele irmão que ele vem para a igreja, mas parece que vem com um caminhão puxando? Meu Deus, hoje vai difícil, eu não vou hoje. Hoje não dá, meu Deus, até para tu vai demorar. Meu Deus do céu, olha só. Eu não aguento mais aquele vídeo, meu Deus. Aquele louvor sempre não sabe cantar aquele louvor. Meu Deus do céu, Jesus. Aquele mesmo você não vê não, aquele irmão está ali no celular. Ai, não sei, eu acho que vou mudar de igreja, vou para outra igreja. Tem um pastor, isso eu não vou falar, o negócio é foda lá, não. Vocês viram, o negócio é sério. Vocês viram uma coisa. Tá ou não tá assim, gente? Outro dia tem uma irmã que falou mal do líder dela, que na igreja, no culto, ela criticou. Falou, nem tem, ele vira as fotos, não dá pra conversar com ele. Não, mas o negócio tá feio no meio dos crentes. Tá bem. Em vez de nós se afastar, nós queremos, mas tem que amar tantos, né, pastor? É? Por que ninguém foi lá entrar na corda com Judas? Hã? Tem que amar todos, né? Por que ninguém foi negar Jesus com Pedro? Pastor, mas... Nós temos que sim, amar todos. Até o ponto que me convém. Mas depois que passou daquilo ali, começou a ser vergonha, não quer mais nada. É melhor o quê? Pode falar, não tem vergonha não, gente. É melhor se afastar, irmão. Se quer ir pra cova, vai você só. Eu não vou, não. Não vou, não. Eu conheci agora uma balada gospel que é show. Até a cerveja lá não tem álcool. Misericórdia. Vai. Não, vai. Mas não tem perigo não, você nunca leu.
E tem uns que quer dar um que entende da Bíblia, quer ensinar coisa errada dentro da Bíblia. Ele acha o texto, pastor João, um texto isolado, né, pastor João? Ele acha o texto isolado, missionário, ele acha aquilo ali como apoio. Mas Davi tinha 1000 mulheres. Não entendi, Salomão também. Salomão tinha mais que Davi. Não, eu fiquei com aquela irmã no 7, acho que eu fiquei falando, eu estou contando a mira, Bíblia. Vai, que uma hora a casa vai cair pro lado. O Chico vai dizer. Porque Isaac, ele foi alguém que soube esperar em Deus. E quando ele estava vindo da luta, ele encontrou a varoa dele. Porque quando você espera em Deus, Deus te dá o melhor. Deus te dá a bênção. Só que tem uma vez a vida de Isaac que Rebeca, né? Não era ela estéril, ela não podia gerar filho. E Rebeca jogou na cara dele e falou: ora, seu Deus, para mim, que está acontecendo que eu não posso engravidar. Ele falou: eu estou na casa, eu estou no lugar de Deus, porque olha que negócio estranho. Ele ora, Deus abre a nada para ela gerar e dar luz. Porque tem coisa, meu irmão, que nós temos que realmente orar. Tem coisa que realmente nós temos que falar: Senhor, eu sou teu servo. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que diz ser irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldito. Por que não diz seu irmão idólatra? Porque tem crente que idolatra até o microfone do pastor. Estou pegando aqui o microfone assim como sabe. Nem sabe como fica a vontade de falar. Maldizente ou beberrão, olha. Tem crente que gosta de uma pinga. Não, tem crente que gosta. Teve um dia que o pastorzinho que ensinou que não, irmão, na porta da igreja, tomando uma latinha de cerveja. O outro ficou bravo porque o pastor repreendeu que ele fumou um cigarro na porta da igreja. Então sim, irmãos, nós temos que vigiar e orar. Se a gente for deixar a igreja acontecer tudo, fazer tudo, daqui a pouco vira o quê? Vira um bordel na igreja. O apóstolo Paulo estava zelando, quando o apóstolo Paulo estava dizendo para nós, ó, eu e você temos que vigiar. Eu e você temos que se afastar. Eu e você temos que se pôr na posição que Deus nos colocou. Versículo, continuando. O roubador com esse tal, nem ainda comas, nem conclui. Versículo 12. Pois por que direito haveria eu de julgar o de fora? Não julgai os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Em outras palavras, não deixa, não. Hoje, muitas das vezes, você age da forma que a palavra de Deus te orienta e você acaba sendo um malfeitor. Aquele que está fazendo coisa errada, ele acaba saindo ganhando. Lucifer, quando ele estava planejando contra a rebelião, ele, quando é lançado, ele leva até essa parte. Essa expressão quer dizer que ele induziu, ele seduziu, ele conseguiu fazer a mente de muitos. E quantas igrejas estão lá embaixo? Porque sempre o diabo tem levado o ceifado muitos. E quando o pastor está jejuando, orando, e quando está lidando a vida, ninguém vê. Mas no primeiro erro, todo mundo faz isso aqui, ó. No capítulo 6 agora, para a gente encerrar. Cadê? No versículo 17, eu não vou ter espaço não. No capítulo 6, vou ler mais 2 versículos aqui para não fazer. No versículo 9, capítulo 6, versículo 9, alguém pode ler para mim? Alguém pode ler? Não sabeis que os injustos não vão te herdar o reino de Deus? Pode continuar com a opinião? Por favor. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não os deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou, o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis, vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Eu glorifico o nome de Jesus aí, mano.
vocês entenderam esse texto que foi lido agora pelo irmão Cleber? Que a situação é do nosso jeito? As coisas têm que ser do jeito de quem? O nosso corpo é o quê? Pode falar mais alto, ouvir. Tem que ter solução. Meu Deus do céu. Santuário, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Que bênção. E ele fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus, né? Os impuros, fornicadores, né? Afeminados. Posso até ser preso se estiver gravando isso aí, afeminado. Pois ela é LGBT. Posso ser preso. A cadeia. Tu falar que o Joãozinho não vai entrar no reino dos céus, tá, mas é verdade. Não dá certo Maria com Maria. Não dá certo não, isso não é de Deus, isso não é do reino dos céus. Se tiver gravado, não põe aqui. Já tá mesmo quebrado mesmo. As pessoas estão com medo do Covid. Enquanto tem coisa pior do que o Covid destruindo o ser humano está percebendo. Esse Covid só apareceu para a gente buscar em Deus e falar assim, eu tenho poder. Eu estou preocupado com Covid que nada. Ou não? Ixi, Covid. Eu já passei por tanta aperto nessa vida, por tanta situação que eu vou ter medo de uma coisa que eu não estou nem vendo. Agora uma coisa que eu estou vendo, isso eu tenho que entender, que é a vida de Jesus. Eu tenho que tomar cuidado, porque muitos anos na presença dele, vai chegar aquele dia e falar, não te conheço. Eu prefiro perder minhas amizades, preciso perder tudo, menos ele. Menos ele. Menos ele. Você pode me chamar o que quiser. Ah, porque o pastor não veio no convite? Me chamou porque não dá, irmão. A palavra não me permite lá. Ah, mas olha você, infelizmente, eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus nesse mundo, agora eu vou receber o corpo dele. E quando eu comer daquela carne, beber daquele sangue, é mais ou menos assim, aí ele chegando perto de mim, daquele manto dele, não sei a forma, sabe, com toda clareza, mas eu imagino aquela glória toda se aproximando. Ele me dando a oportunidade de tocar nele, sabe, e às vezes até abraçá-lo. Ele dizendo assim, filho, foi tudo por você. Foi por você, foi por você. Aleluia. Eu quero que você tenha vida e vida com abundância, mas na minha presença. Aleluia. Ainda que o mundo te rejeite, ainda que você seja um cafona, ainda que você seja alguém que todo mundo fala, e agora virou pastorzinho, agora virou crentinho agora. Pode me chamar do que quiser, eu não estou nem aí. Aleluia. Eu só sei que quiser. Aleluia.